Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Station e estamos na aula 005 de Raciocínio Lógico Preparatória para o Concurso de Escrevente 2024. O tema desta aula é Raciocínio Lógico. Vamos resolver um exercício de concurso. Então, vamos lá? Bom, inicialmente você sabe que tem o canal A Escrita do Universo com diversos vídeos, inclusive vídeos do concurso de escrevente do ano passado. Seria muito bom você assistir. A seguir, vamos fazer a divulgação do e-book de matemática, que também tem exercícios envolvendo raciocínio lógico, com todo o conteúdo do edital para o concurso de escrevente 2024, com exercícios resolvidos e propostos que você pode acessar através do Mercado Pago, preço bem acessível, e você pode também, se comunicar comigo através do meu e-mail, stackfix@gmail.com, ou também vai ter um link lá através de WhatsApp, beleza? Bom, aqui tem um exercício envolvendo este tema, né? Aí está o e-mail, stackfix@gmail.com, em que você tem que descobrir qual é a sequência que completa aquele ponto de interrogação. Outros exercícios também. Aqui você tem o programa de matemática, né? É muito importante a gente entender todo esse conteúdo. Tranquilo? Aqui o tema de raciocínio lógico e nós vamos ver agora alguns temas da tabela da verdade, né? Envolvendo lógica de argumentação, diagramas lógicos, sequências. Tudo isso a gente vai ver aqui no curso. Bom, pessoal, nós vimos na aula passada que a tabela da verdade envolvendo vários conectivos, né? O e, o ou, o se então, se e somente se. Enfim, e aí a gente tem que saber trabalhar com essa tabela, certo? Então, quando a gente tem uma proposição P seguida de uma proposição Q ligada por um conectivo, a gente está envolvendo, então, a tabela da verdade, tá certo? Então, se a proposição P, Pedro é engenheiro, e a proposição Q, Maria é médica, está ligada pelo conectivo E, quando que toda a frase é verdadeira? Somente uma possibilidade. Quando Pedro realmente é engenheiro e a Maria é médica. Não tem outro jeito, tá certo? Quando um é verdade e o outro é verdade também, ligados pelo conectivo E, certo? Então, toda a frase, a gente tem que trabalhar com isso também. Toda a frase, ela é verdadeira. Então, o lado direito da tabela, a terceira coluna da tabela, VFFF, é a resposta, né? Na verdade, é a explicação da frase inteira, tá certo? Então, a frase inteira só é verdadeira quando a primeira é verdade e a segunda é verdade. Se você tiver qualquer outra possibilidade, o resultado vai dar falso, tá certo? Eu fiz isso com bola, bicicleta, essas coisas, mas vale para qualquer situação, tá certo? É importante também a gente entender, quando eu falei vale por toda situação, é que você pode ter, por exemplo, os leões voam, isso ser verdadeiro. Ele fala que é verdadeiro. Os leões voam, as vacas choram. Então, não é para olhar se o leão voa ou não, ou a vaca chora ou não, não é isso. Se ele fala que o leão voa, você põe aquilo ali, uma letra V, em leão voa. Se tem uma frase lá embaixo escrito leão não voa, você põe F, certo? Porque lá na frente ele falou que leão voa é verdadeiro. Então, o que nós temos que olhar, por favor, olhe bem isso, tá certo? Então, a afirmação P e Q, ela pode estar fora da nossa realidade, mas se ele fala que é verdadeiro ou falso, ou você descobre que é verdadeiro ou falso, você tem que colocar ali, independente de fazer sentido ou não, tá certo? Então, na proposição ou, quando que ela é falsa? Só quando as duas proposições P e Q são falsas, tá? Nenhuma das duas for verdadeira, aí a frase inteira ela é falsa. Então, quando que ela é falsa? No primeiro, quando é falsa e falsa. Então, Pedro é engenheiro e Maria é médica. E Pedro não é engenheiro nem Maria é médica, então a gente tem falso. Então, as outras possibilidades eu falei com a situação de bola e bicicleta, né? Eu vou te dar uma bola e uma bicicleta, ou uma bicicleta. Eu dei os dois, então isso é verdade. Eu falei ou, né? O ou sozinho, né? Porque tem o ou também. Então, o ou sozinho é essa situação aí que nós estamos vendo, tá? Então, ou eu te dou uma bola, ou eu te dou uma bicicleta. Se eu der os dois, a frase é considerada a frase inteira verdadeira. No entanto, se eu só der a bola e não der a bicicleta, é verdadeira também. Por quê? Verdadeira e falsa, né? Não dei a bicicleta, mas eu dei a bola.
Então, ou a bola, ou uma coisa ou outra, eu dei uma. Então, se eu dei a bicicleta, também é verdadeiro, tá? E não dei a bola. Então, nessas condições, você tem que entender bem. Quando que é falsa? Quando não dou nada. Falei que ia dar uma coisa ou outra e não dei nada. Então, essa é a tabela da verdade para o conectivo OU. Agora, nós vamos ver o conectivo sem então. Nós vimos que VF é F. Então, se eu falar que vesti branco, vou ao cinema. Se eu vestir branco, eu tenho que ir ao cinema. Aí, se eu vestir branco e não fui, ou se eu vestir branco e fui, ou se eu vestir qualquer outra cor, e ir ou não, isso tudo vai ser verdadeiro. Então, no conectivo sem então, toda frase só é falsa quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Tranquilo? Então, essas são as possibilidades V, para todas as possibilidades diferentes de VF. Então, se P é V e Q é F, toda frase é falsa. O condicional ou. Agora, nós temos que entender que além do ou, tem o ou, tá certo? Mas o que seria esse ou? Ele é representado por esse V com uma barra em cima. O ou é representado por um V, certo? Então, nós temos que na tabela da verdade, o condicional ou aparece em que situação? Quando eu falo que eu vou te dar uma bola ou uma bicicleta, tá certo? Eu não posso dar as duas coisas. Então, no ou pode, tá? Se eu falo para o meu filho, eu vou dar uma bola ou uma bicicleta, e der os dois para ele no Natal, tanto a bola quanto a bicicleta, isso está certo. Agora, no ou não, tem que ser ou uma coisa ou outra. Então, quando que ele é verdade? Quando as coisas são diferentes, né? VF é verdade, FV é verdade. Então, essa situação tem que ter uma verdadeira e uma falsa, ou uma falsa e uma verdadeira. Aí ele é verdade, tá certo? Essa situação é o contrário do C e somente C que nós vamos ver a seguir. Então, a situação do ou, tá certo? É essa condição, ou uma coisa ou outra. Então, VF, tá? Então, ela é falsa quando as duas coisas são iguais, tá? O P e Q ou são ambos verdadeiros, ou P e Q ambos são falsos. Bom, pessoal, agora a última situação é a seguinte. Você tem a tabela da verdade para o C e somente C, tá? Eu vou usar guarda-chuva, C e somente C, chover, tá? Então, você tem eu usar guarda-chuva, proposição P. C e somente C é a condicional e a proposição Q, se chover, tá? Então, se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, toda a frase vai ser falsa, tá? Então, eu usei guarda-chuva, onde não choveu, a afirmação é falsa, tá certo? Então, nós temos que ter as duas iguais para ser verdadeira a frase inteira, tá? Então, verdadeiro na proposição P, verdadeira na proposição Q, e aí você vai ter verdadeira na proposição toda, tá certo? Agora, se as duas forem falsas, tá certo? E aí você tem a frase inteira verdadeira. Então, o C e somente C, ele tem que ter os dois iguais. O ou tem que ter os dois diferentes, tá certo? Então, essa é a situação da tabela da verdade para esses conectivos que nós vimos aqui, importantíssimos para resolver problemas, tá certo? De raciocínio lógico. Então, aqui está o conectivo C e somente C, representado dessa maneira, com flechas, double flechas, né? Para a direita e para a esquerda. Bom, pessoal, eu vou resolver esse exercício. Ele envolve tudo isso que a gente falou, né? Obviamente, tem alguns conectivos que não aparecem aí, né? Como C e somente C, nós vamos ver em outro momento. Mas aqui é importante a gente entender o que é uma afirmação falsa. Quando ele fala falsa e verdadeira aí com letras maiúsculas, verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira, significa a frase inteira, tá? Ou seja, o P pode ser verdadeiro e falso, o Q também. Mas a frase inteira tem que dar verdadeira de acordo com a tabela que nós vimos da verdade, tá? Agora, às vezes, ele já faz uma afirmação só, uma proposição P, dizendo que aquilo é verdade, tá certo? Muito bem. Lembrando que o P de um item pode ser Q no outro, tá certo? Se você olhar o item 5, que é por onde a gente vai começar, o quinto item, fala que Bernardo é gastador, tá certo? Então, isso é uma afirmação P. Mas se você olhar no item 1, o Bernardo é gastador é a afirmação Q, tá certo? Então, o que acontece nessa situação? Nós vamos começar pelo item 5, tá?
Bernardo é gastador é falso, né? Eu já sei que Bernardo é gastador é falso, portanto eu vou começar por ali, tá certo? Bernardo é gastador é falso. Se Bernardo é gastador é falso, eu vou lá para o primeiro item. Bernardo é gastador é falso, eu tenho que colocar um F lá, tá certo? Vamos colocar um F lá? Então vamos. Vou colocar um F lá. É o que você faria na prova, tá? Já sei do item 5 que Bernardo é gastador é F. Ele fala que é falso, tá? Então, onde tiver Bernardo gastador, eu coloco falso. Agora, você está tendo aí um C então, né? E ele fala que é verdadeira. A frase inteira é verdadeira. Pergunto para você. Pode ser que Ana é generosa seja verdade? É verdade que Ana é generosa? Eu posso colocar um V ali? Eu posso ter VF no C então? E ter a frase inteira verdadeira? Óbvio que não. Então, aquilo que eu falei para vocês é muito importante. O VF no C então dá F e não V. Ele fala que é verdadeira. Então eu não posso dizer que Ana é generosa é verdade. Então Ana é generosa, Ana não é generosa. Então tem Ana é generosa? A resposta E está certa? Não, a resposta E está errada. Tá? O item E lá embaixo está errado. Ana não é generosa. Porque eu não posso ter Ana generosa como verdade no conectivo C então. Tá certo? Porque senão eu vou ter um V e um F e tudo isso vai dar F. Então, Ana é generosa, não pode ser verdade, então vou colocar que letra? O F lá junto de Ana é generosa, tá certo? Então, Ana é generosa e nós vamos descobrir que Hugo é rico. Como é que a gente vai fazer isso? Você adiantou aqui já a resposta, mas não tem problema. Como é que eu vou fazer o próximo item? Ana é generosa, eu sei que é falso. Mas se Hugo é rico, a frase inteira é verdadeira, certo? A frase inteira é verdadeira. Eu posso dizer que Hugo é rico? Não, não posso pelo mesmo motivo. Então tem que dizer que o Hugo é rico é falso. Portanto, o Hugo não é rico e a resposta é a letra B, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido essa técnica de fazer exercício, né? Você começa sempre por aquela que você já sabe que é verdadeira e é uma proposição só. Bernardo é gastador, eu já sei ali. E vou onde tem Bernardo, eu vou procurando, tá certo? Se fosse verdadeira, eu ia colocar verdadeira lá em Bernardo é gastador, tá certo? Mas ele está falando que é falsa, tá certo? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, se você tiver um V, né, no conectivo C, então, se você tiver um V como segunda proposição, né, na proposição que, significa que a proposição P pode ser verdade ou falsa. Tá certo? Para ela tudo ser verdadeira. Então você tem que ter esse tipo de conhecimento, tá certo? Só tem uma situação de falsidade no C então, no VF, tá? Então, para saber o primeiro, pode ser V ou F e dar verdadeiro, tá certo? Então é uma coisa que a gente tem que treinar também. Bom, pessoal, encerramos assim a aula 005 com a tabela da verdade para o conectivo C então. Vimos também o conectivo ou agora nessa aula e também o C e somente C. Nós vamos ver a aplicação disso em outros exercícios. Deixe seu like, né? Inscreva-se no concurso, inscreva-se no curso, que você vai sair muito bem, tá certo? Deixe seus pedidos de exercícios também, né? Deixe seu like, deixe seu pedido de exercícios ou dúvidas, tá certo? Que a gente resolve e a gente escreve também lá nos comentários, tá? Pode deixar suas dúvidas ou pedidos de exercício. Um abraço a todos e até mais!